Trazendo a resenha hoje de O Homem de Giz, de C.J. Tudor, um livro que eu estou atrasado na minha resenha há pelo menos uns 5 anos, né, vamos dizer alguns. Mas como geralmente eu trago resenhas de livros que já foram publicados há 100, 200, 300 anos, então até que eu estou dentro do prazo em relação a esse. Esse livro recebeu um hype muito grande, principalmente porque foi meio que indicado pelo Stephen King. A própria autora também se inscreve como uma fã dele. E isso acaba gerando uma certa decepção. Foi um livro muito vendido na época, até hoje continua na lista dos mais vendidos, mas que de certa forma se torna decepcionante porque, pelo fato de ter uma chancela do Stephen King, muita gente acha que é um livro de terror. A capa também, né, com a forca, né, com o homem de giz enforcado, essas imagens todas que eles gostam de colocar, né, no livro da edição, inclusive em capa dura, vem com os cortes em preto, levam a crer que é um livro de terror, seja de terror sobrenatural ou de um terror em relação a um serial killer, que usaria de métodos semelhantes à forca, né? A esse jogo da forca. Quando acaba não sendo o caso. Mas é um livro que eu achei interessante pela escrita da autora, que também não é uma escrita muito similar na fórmula ao Stephen King, porque ela escreve de forma não linear. São capítulos que se alternam entre 2016 e 1986, então um gap aí de 30 anos. E na verdade gira em torno de acontecimentos desse período de 86, quando o personagem principal, o Ed Adams, tinha apenas 12 anos. E 30 anos depois, algumas coisas vão acontecer que vão levá-lo a tentar relembrar o que aconteceu naquele verão e tentar juntar as peças de um quebra-cabeças que é sobre a morte de uma garota que aconteceu naquele período e que ele, juntamente com o grupo dele, encontrou o corpo. Vou tentar aqui não dar spoilers, mas é bem difícil, porque praticamente tudo que acontece no livro é um mistério. E é interessante porque o pai do Ed, ele teve Alzheimer, né? Morreu em decorrência do Alzheimer, e ele está o tempo todo pensando se ele vai passar pela mesma coisa que o pai. E a gente fica pensando, será que ele não já está passando por isso? Então, será que é confiável a forma como ele está lembrando dos fatos? Mas qual é a origem, então, de O Homem de Giz? O Homem de Giz se tornou meio que uma alcunha para um professor substituto que chegou naquele verão lá na escola do Ed, que é o Sr. Halloran, que era um homem muito alto, muito magro, albino, e que, em decorrência de fatos relacionados com a morte da garota, acabou ficando com essa alcunha, principalmente porque existiam realmente desenhos de homens de giz que eram feitos, que começou como uma brincadeira, né, como um código da gangue, digamos assim, do Ed, que além do Ed tinha o Gav Gordo, o Hope, o Mickey Metal e a Nick, que era filha do reverendo da cidade. E a partir daí a gente vai ver que tem algumas semelhanças com o Stephen King, porque ele vai, no caso, o personagem que é escrito pela CG Tudo, ele vai construindo vários dramas familiares que não tem exatamente uma relação com o crime em si. Então, a gente vai ter aqui uma temática que não é só do assassinato, mas são vários temas, como, por exemplo, a pobreza, famílias estruturadas, hipocrisia religiosa. A mãe do Ed, por exemplo, é uma médica que abre uma clínica para o aborto legal, enquanto que o pai da Nick é um reverendo que passa a fazer campanhas contra esse aborto legal. Só que em determinado momento ele resvala na hipocrisia religiosa, porque vai ter relações com um adolescente e aí ele gostaria que essa adolescente fizesse o aborto, né, que ele faz campanhas contra. Né? Isso é uma temática extremamente atual, assim como a própria temática do Alzheimer, das amizades, e você pensar que nem tudo é o que parece, que todos nós temos os nossos esqueletos no armário. Então, vários acontecimentos misteriosos que ele vai
trazendo na narrativa, a gente vai descobrir que não necessariamente tem relação com esse serial killer que a gente imagina que estivesse agindo. Então, para quem não conhece ainda o livro e tiver interesse, vá com a mente aberta, pensando que não se trata de uma imitação do Stephen King, não se trata de um livro de terror, mas de investigação que não é apenas acerca do assassinato, mas é uma investigação acerca da natureza humana, do fato de nós todos termos nosso telhado de vidro e de como nós lidamos com as nossas memórias. Ou será que são realmente nossas memórias? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Quixotada.